cada semana nós temos destacado uma palavrinha. Cada semana destacado uma palavrinha. Semana passada nós destacamos agradecimento, lembra? Gratidão. Quarta passada destacamos gratidão. Semana retrasada destacamos que o nosso Deus é grande. Quem é grande como o nosso Deus? Falamos da grandiosidade de Deus. Então, semana retrasada, a grandiosidade de Deus. Semana passada, gratidão. Essa semana, falando de adoração. Lembrando que nós estamos caminhando nos Salmos, do número 113 ao 118. Então, já trabalhamos o 113, já trabalhamos o 114, semana passada o 116, hoje voltamos para o 115, em forma intencional, para vocês entenderem que o 116 trabalha a grandeza de Deus e o cuidado de Deus, e o 115 trabalha Deus em relação aos falsos deuses. Então, estamos no Salmo 115, semana que vem o Salmo 117 e depois o 118. Lembrando que nós já trabalhamos de forma exaustiva o Salmo 119. Tá? Então nós iremos encerrar esse bloco de Salmos 113 ao 118. Salmo 115 diz assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por causa do teu amor e da tua fidelidade. Porque diz às nações, onde está o seu Deus? O nosso Deus está nos céus, ele faz tudo o que lhe agrada. Os ídolos deles, das nações, são prata e ouro, obras das mãos do homem. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem nariz, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Som algum sai da sua garganta. Tornem-se semelhante a eles os que os fazem, e todos os que confiam nele. Confiai, ó casa de Israel, no Senhor. Ele é o seu auxílio, o seu escudo. Casa de Arão, confiai no Senhor. Ele é seu auxílio e seu escudo. Vós, os que temeis ao Senhor, confiai no Senhor. Ele é seu auxílio e o seu escudo. O Senhor se lembra de nós e não nos abandonará e nos abençoará. Ele abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão, abençoará os que temem ao Senhor, tanto os pequenos como os grandes. O Senhor vos aumente cada vez mais, a vós e os vossos filhos. Sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. O mais altos céus são do Senhor, mas a terra deu ele aos filhos dos homens. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio, mas nós bendiremos ao Senhor desde agora e para sempre. Louvai ao Senhor. Esse é um salmo que fala da grandeza de Deus, um convite para adorar a Deus. Alguns vão dizer que esse salmo é de Davi, talvez algum momento que ele tenha enfrentado, ou esse salmo também pode ser que seja no tempo do rei Ezequias, quando ele enfrentava a Síria de Senaqueribe, ou um contexto um pouco posterior ao exílio. Seriam essas considerações sobre a data. Mas olhando o bloco aqui do Salmo 113 ao 118, nós iremos ficar com a autoria davídica, que Davi fez esse salmo em algum dos momentos de luta, tristeza, dores, oposição, momentos de angústia, aonde ele olha para Deus e mesmo assim ele se mantém entendendo que a adoração deve ser direcionada única e exclusivamente a Deus. Então esse salmo aqui, ele reconhece e expressa a adoração no Criador e sustentador do seu povo. Deus é invocado aqui como Criador do povo. Deus é invocado como Criador dos céus e da terra. Deus é invocado como aquele que está acima dos ídolos, dos falsos deuses, que na época do salmista eram muito adorados, como Baal,
Astarote, você vai ter Marduk, outros deuses que são adorados, que são reconhecidos como deuses. Mas o salmista começa a falar que esses deuses das nações são apenas ídolos, projeto da imaginação e da mão do homem. Por isso que aqui ele começa reconhecendo a grandeza de Deus, o reconhecimento de quem Deus é. Do verso 1 ao 3, ele vai dizer quem Deus é. Ele vai falar, não a nós, a Deus, não a nós, mas o teu nome da glória. Então ele vai falar, olha Deus, que a grandeza, que a adoração, que o reconhecimento, que a glória, que o louvor seja dado ao Senhor, porque o Senhor é grande, o Senhor é criador, o Senhor é sustentador. Então essa adoração do salmista aqui é uma adoração da consciência da grandeza de Deus. É uma adoração de alguém que está consciente que Deus é criador e é o único digno de louvor e adoração. Muitas vezes nos falta essa consciência. Uma igreja, um povo que não ora e que não adora em espírito e em verdade, não tem a dimensão da grandeza de Deus. Porque quanto mais a dimensão da grandeza de Deus aumenta em nossa consciência, mais a necessidade de adorá-lo e obedecê-lo crescerá em nós. Mas a necessidade que Deus seja glorificado, que Deus seja exaltado através das coisas que fazemos, quer sejam grandes ou pequenas, vão ser intensas em nós. Vivemos tempo onde as pessoas querem a glória para si mesmas, onde as pessoas querem um reconhecimento para si mesmas. Mas o salmista vai falar, não Deus, não a nós. E o que o salmista vai exaltar aqui? A misericórdia de Deus, a fidelidade. Ele vai falar por causa do teu amor e da tua fidelidade. Então ele vai destacar aqui essa questão do amor, da misericórdia. Algumas versões vão trazer aqui a misericórdia. Por causa da tua bondade, do teu amor, da tua fidelidade. Deus está acima de todos. Deus está acima de todos. Ele vai falar que Deus é maior, nosso Deus está nos céus. Verso 3, estar no céu aqui é Deus está acima de todos. O ídolo de você está aqui, nós estamos vendo, dá para palpar ele, está aqui, está materializado, mas Deus está nos céus. Estar no céu aqui não é só uma questão de espaço, de localização, mas é uma questão de grandeza. Deus está acima de todos. E a sua soberania, e a sua vontade é soberana. Ele vai dizer então, e ele faz tudo o que lhe agrada. Então ele vai reconhecer o amor, a misericórdia, a fidelidade de Deus, vai dizer que Deus está acima de todos, e que a vontade de Deus, ele faz tudo o que lhe agrada. Ou seja, não há ninguém que possa questionar o que Deus está fazendo. Não há ninguém que possa parar o que Deus está fazendo. Porque a sua vontade é acima de todos. Então a adoração no Salmo 115 tem a ver com a consciência de alguém que sabe que Deus é grande. Que Deus demonstra misericórdia e fidelidade. E que Deus está acima de tudo e de todos. E que a sua vontade é soberana. Sua vontade é soberana. Não precisa a gente levantar a bandeira que Deus precisa estar acima de tudo e de todos. Essa bandeira o próprio Deus já levantou e ninguém consegue se colocar acima dele. Ninguém. Essa bandeira está levantada. Deus está acima de tudo e de todos. Só que essa adoração, o salmista vai fazer um contraste com os ídolos e o Criador. Porque onde o salmista está, ele vive esse ambiente das nações olhar para ele e falar, aonde está o teu Deus? É isso que o salmista vai começar a trabalhar, lá no verso 2, porque diz às nações, onde está o seu Deus? Ele fala, meu Deus está no céu, meu Deus é soberano, meu Deus faz o que lhe agrada. E daí no verso 4 ao verso 8 ele começa a falar dos falsos deuses das nações. Ele vai começar a fazer uma crítica severa aos ídolos. Ele vai dizer que os ídolos são feitos pelas mãos e imaginação dos homens. O ídolo não tem poder.
não pode ver, ouvir, falar ou agir. Lembrando que ele faz uma diferença. Deus está no céu, Deus faz a sua vontade, ele se impõe. Os ídolos não fazem nada. Então ele reconhece que os ídolos não têm poder. E aqui é um grande alerta para nós como igreja. Estamos vivendo um tempo onde os ídolos estão postos, onde muitas vezes pastores, políticos são ídolos para a igreja, cantores, preleitores, coach, tomam o lugar de Deus, mas eles não têm poder, não é como o nosso Deus. Nosso Deus é único, nosso Deus é único. Ídolos, muitas vezes o dinheiro, a carreira, a fama, o filho, a filha, o marido, a esposa, ídolos que não podem fazer nada por nós. Então, a verdadeira adoração vai dizer que nada e nem ninguém toma o lugar de Deus, que é o único. Então, Deus deveria, como diz o mandamento, amai a Deus acima de todas as coisas. Por que é que eu devo amar a Deus acima de todas as coisas? Porque Ele está acima de todas as coisas. Por isso. Porque Ele está acima de todas as coisas. E o meu amor tem que estar acima de tudo que está abaixo de Deus. O meu amor tem que estar acima de tudo que está abaixo de Deus. E por isso eu devo amá-lo acima de todas as coisas. E essa é a concepção do salmista, constatando os ídolos. E ele vai falar, olha, eles têm mãos, têm boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Dizendo que os ídolos são fabricação da mera necessidade humana de criar uma extensão dele mesmo. Lembrando que a Bíblia, a revelação de Deus sempre foi clara, não vão fazer nenhum tipo de imagem, porque Deus é incomparável. Lembra do Salmo 116? Deus é incomparável, não tem como você criar nada que se compare a Deus. Então por isso que a igreja, por isso que Israel nunca conseguiu fazer uma imagem, descrever Deus, porque não tem nada que eu e você conhecemos que se compare a Deus. E aí o salmista vai falar, o Deus de vocês é comparado, uns têm cabeça de homem, outro tem corpo de leão, outro tem cabeça de leão, mas o nosso Deus é diferente. Então Deus é muito, muito maior que os falsos deuses. E cuidado que os falsos deuses estão aí, chegaram até nós. Os falsos deuses podem ser muitas vezes a sua segurança religiosa, seu preconceito, seu egoísmo, achar que você é melhor que todo mundo, achar que Deus precisa de você, quando na verdade nós precisamos dele. Os falsos deuses são pessoas que acham que se a gente parar de fazer algo para Deus, o seu evangelho para. O evangelho de Deus chegou até nós, antes de nós estar aqui, o evangelho estava aqui já. E muitos de nós vamos embora, vamos morrer, o evangelho vai continuar. Porque Deus não é um ídolo. Deus se move por si só. Deus fala, Deus vê, Deus ouve, Deus se manifesta. E por isso o salmista ele continua aqui na questão da adoração, no reconhecimento da fidelidade de Deus, dizendo que Deus é fiel, do verso 9 ao 11. Ele vai dizer isso, confia, ó casa de Israel no Senhor, confia, dizendo que Deus é confiável, dizendo que Deus é de confiança, que você pode confiar. Então aqui do verso 9 ao 11, é um convite para confiar no Senhor. E por que é que eu devo confiar no Senhor? 3 vezes ele repete, Ele é seu auxílio e o escudo. Algumas versões vão dizer que Ele é seu escudo e seu amparo. Então confia no Senhor. O Deus ao qual nós adoramos, Ele é escudo, Ele é amparo. O Deus ao qual nós adoramos, Ele é escudo, auxílio e escudo. Verso 11 também ele vai dizer, vós, os que temeis ao Senhor, confiai no Senhor. Ele é o seu auxílio e o seu escudo. Verso 9, verso 10 e o verso 11, ele repete essa frase. Ele é seu auxílio e o seu escudo. Ou seu amparo, o seu escudo. Deus é a nossa segurança. Os ídolos não são confiáveis. Os ídolos não são dignos de confiança, mas Deus é o nosso escudo e o nosso amparo.
Ele está com a gente. Por isso nós precisamos adorá-lo. Adorá-lo em todo tempo e em todo momento. Outra parte do Salmo, verso 12 ao 16, reconhecimento que Deus é a fonte de bênção. Deus é a fonte de bênção. Então várias vezes vai dizer no verso 12, o Senhor se lembra de nós e nos abençoará. Ele abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão, abençoará os que temem ao Senhor, tanto pequenos como grandes. A bênção está nas mãos do Senhor. Então o salmista reconhece que Deus é a fonte de bênção. Aquilo que nós precisamos está nas mãos de Deus. Deus é a fonte de bênção. Você acredita nisso? Por isso nós precisamos orar, precisamos pedir, precisamos clamar aquilo que nós necessitamos. Precisamos estar na mão do Senhor. O que é que você precisa? Não há nada impossível para o nosso Deus. E a igreja tem que orar por algumas coisas que são impossíveis à igreja. Conversão de gente. Deus, que o Senhor possa converter pessoas, trazer pessoas para a igreja. Deus traga pessoas para a igreja. Promove cura no meio do seu povo. Promove restauração. Promove sinais e maravilha. Realiza sonhos aqui na igreja. Nós temos que orar. Porque Deus abençoa. Deus abençoa. Lá o Senhor se lembrará de nós e nos abençoará. Deus não esquece. E ele cita ali a casa de Israel, e ele cita a casa de Arão. Se você lembrar, a casa de Israel e de Arão estava em Abraão, a quem Deus fala: Abraão, sai da sua terra, sai da sua parentela, e se tu uma bênção, e eu te abençoarei. Então nós precisamos buscar a bênção do Senhor. Dobre o seu joelho e busque a bênção em Deus. Deus não se esquece do seu povo, e Ele não faz distinção de pessoas. Lembra que nós lemos lá? Ele abençoará quem? Verso 13: tanto pequenos como grandes. Nosso Deus não faz exceção de pessoa. E Ele vai dizer também que o Senhor confiou a terra aos filhos dos homens, que a terra, o céu pertence ao Senhor, mas a terra Ele confiou aos homens. Ele confiou. Deus é um Deus que confia, dá autoridade, dá bens para o ser humano, mas nós precisamos viver com Deus. E o último destaque aqui do Salmo vai ser o reconhecimento da eternidade de Deus. Deus é eterno, mas nós bendiremos ao Senhor desde agora e para sempre. Louvai ao Senhor. Deus é eterno e digno do nosso louvor contínuo. A nossa adoração contínua. Quando é que nós devemos adorar a Deus? Continuamente. Continuamente. A nossa adoração tem que ser ininterrupta. Louvar a Deus de forma contínua. Louvar a Deus de forma ininterrupta. Louvar a Deus em todo momento, em todo tempo. Qual é a consciência que você tem de Deus? Qual é a consciência? Quem é Deus para você? Quem sabe hoje você vive uma fé em um Deus muito pequeno. Quem sabe você hoje não consegue vislumbrar a grandeza de Deus. Quanto menos a glória de Deus pesar sobre nós, menos temor e amor haverá em nosso coração. A grandeza de Deus deveria nos levar a ser mais obedientes, mais fervorosos, mais amorosos, mais dispostos a fazer sacrifícios a Deus. Sabe por que Abraão ofereceu Isaque e estava pronto a sacrificar seu filho? Porque ele sentia o peso da grandeza de Deus. Por isso que para Isaque, o nome de Deus para Isaque é terror, o terror de Isaque, porque o Isaque foi aterrorizado com a grandeza de um Deus que pede algo para Abraão, e Abraão oferece, só que depois ele conhece o Deus que é amor, fala: não faça isso, está aqui um cordeiro. Então a visão do Deus grande e temível deveria nos levar a obedecer, deveria. Neste salmo, queridos,
Nesse salmo, com o tema e o foco, está onde? Na singularidade e grandeza de Deus como o Criador do céu e da terra. Ele destaca a inutilidade dos ídolos em contraste com o poder de Deus. É um salmo que nos lembra a importância de considerar a obra de Deus na criação e de dar-lhe a devida adoração. Então nós precisamos dar a devida adoração a Deus, porque Ele é Criador dos céus e da terra. E sendo Ele Criador dos céus e da terra, não há nada que Ele não possa fazer pela sua igreja, por nós. Não há nada que Ele não possa fazer por nós que esteja nos seus planos e projetos. Por isso a igreja precisa buscar a Deus em oração. Por isso você precisa começar a orar: Deus, se revela a mim, manifesta a sua glória, me ajuda a te conhecer, se revela a mim, se manifesta através do seu Espírito a mim, se revela, me ajuda a conhecer quem o Senhor é, me ajuda a confiar no Senhor, a viver o teu reino, a viver o teu amor, me ajuda. E vocês vão ver como a nossa vida será diferente, como uma igreja que tem o temor e o tremor do Senhor se desenvolve, cresce, honra a Deus, glorifica a Deus, porque ela irá fazer aquilo que Deus quer que ela faça. Qual é a visão que você tem de Deus? Qual é a visão que você tem de Deus? Qual é a tua consciência de Deus? Você tem a consciência que Deus é soberano, que Deus é Criador, que Ele é Senhor da vida e da morte, que Ele está no controle da história, que esse Deus vai julgar, que esse Deus prometeu que um dia toda alma, todo homem, toda mulher comparecerá diante dEle e dará conta das suas ações. A igreja precisa resgatar essa consciência do Jesus que está voltando para julgar, para recompensar cada um segundo as suas obras. Quer dar recompensa para aqueles que viverem em obediência, mas dá o devido pagamento àqueles que desobedeceram e disseram: aonde que está esse Deus? Lembram de Faraó? Quem é o Senhor para que eu possa libertar o povo? Essa frase, quem é Deus, está não só na Bíblia, mas na história humana de homens que desafiaram a Deus, mas que um dia terão que se encontrar com Ele. Por isso hoje a oração nossa é: Deus, revela-se a nós. Querido, você precisa dobrar mais seu joelho e pedir a manifestação de Deus na sua vida. Você precisa dobrar mais seu joelho e falar: Deus, se revela. Traz a minha consciência, o temor, a tua glória, o teu poder. Me ajuda. Nós precisamos orar mais. Por isso que o nosso topo em cima do pedido é o quê? Presença de Deus nos cultos. Uma igreja que não tem a presença viva de Deus no culto, ela não desenvolve vida com Deus. Nós precisamos entender que viver com Deus é viver a sua presença. Viver a sua presença. Vamos orar? Vamos buscar a Deus. Você que está aqui, fala com Deus. Você que está online também, fala com Deus nesse momento, busque ao Senhor. Eu não sei o que você está passando, quais são os teus sofrimentos, as suas tristezas, as suas dores, o seu medo, os seus temores, mas eu quero dizer que Deus é maior que tudo que você está enfrentando e que Deus é maior que todos os seus medos. E você precisa se achegar a Deus, se envolver com Deus. Oremos. Pai Santo, como o Senhor é